hoje o tema é o ruir da Matrix e o novo humano. Muitos acreditavam que esse ruir viria com grandes movimentações públicas, grandes aparições e até mesmo cenários caóticos, que seriam consequências das verdades reveladas. Bom, na verdade, não é bem assim que funciona a dissolução de uma matrix em um processo de transição planetária. Todo o processo divino respeita as leis universais e o livre-arbítrio. E tendo como intenção desinstalar um sistema de crenças limitantes das mentes das pessoas, este processo ocorre de forma amorosa, respeitosa e atenderá aos critérios estabelecidos pelo próprio Criador e Criadora do Universo, e que visará principalmente preservar a mente humana, já tão afetada e fragilizada pelo controle mental. Ao adentrarmos no entendimento de que vivemos dentro de um sistema manipulado, onde, através de um controle mental muito bem elaborado, tivemos ao longo de milênios a instalação sistemática e dogmática de crenças limitantes, sobretudo através da ilusão de separação criada, advinda principalmente da mentira de um Deus punitivo e vingativo, trazido pela religião. Um Deus humanizado e com sentimentos e comportamentos humanos, criado por pessoas conforme suas conveniências e com base no seu próprio caráter, e que estabelece padrões rígidos de comportamentos e de segregação, seja por cor de pele, raça, linhagens familiares, poder financeiro, e se impondo através da política ou monarquia, que é o poder máximo na criação e manutenção terrena, pela imposição de regras e valores na sociedade, pois é através da política que tudo é legalizado ou não legalizado. Ou seja, que tudo que convém ao sistema de controle, que é a Matrix, tenha permissão para funcionar e atuar. Através dos conteúdos anteriores postados neste canal, compreendemos que a sociedade em que vivemos foi construída através de inverdades, ou melhor, de mentiras que até pouco tempo eram tidas como verdades. A chamada mentira que vira verdade, mas que nunca, jamais deixará de ser uma mentira. Ou seja, uma ilusão ancorada por todos nós, através de mentiras muito bem contadas, e sobretudo que constitui a sociedade em que vivemos. A política, a religião, o sistema financeiro e empresarial, a forma de entretenimento de artes trazidas, o jornalismo, a comunicação, o consumo no geral, a forma como as relações humanas foram conduzidas dentro das famílias e da sociedade, o sistema educacional, a rivalidade instalada entre homens e mulheres, criando o sexismo, a crença da separação entre a humanidade, Deus, animais e natureza, etc. O ruir da Matrix nada mais é do que o desmantelamento de todas essas crenças limitantes que conduziram a sociedade durante milênios, a rivalidade que fomentaram a guerra, a separação, divisão e que provocaram todas as misérias existentes no planeta. Pois o que promove, fomenta e sustenta a Matrix é o julgamento um do outro. Pelo julgamento trazido através das crenças limitantes, trazidas pelos religiosos e pelas religiões, e segregação social instalada e imposta, a sociedade foi fragmentada e uma guerra civil silenciosa de ponta a ponta do globo se instalou. E isso só foi possível com esse nível de sucesso porque os sistemas políticos contaminados e corrompidos se impuseram através das regras sociais criadas pelos seus líderes, juntamente com seu maior armamento, implantado que é a religião, trazendo para somar forças ao controle das leis criadas pelos líderes das nações o dogma de um Deus punitivo e vingativo, que condena as pessoas ao inferno e que dá plenos poderes aos líderes religiosos para salvar e condenar as almas. Dessa forma, a sociedade foi crescendo e se desenvolvendo em cima dessas crenças limitantes, criadas pelas políticas e religiões, para aprisionar as mentes humanas no medo da morte, da punição divina e promovendo a discórdia pela crença da superioridade e inferioridade. Ou seja, todas as instituições que no passado e hoje foram criadas, todas as invenções tecnológicas, sistema educacional estabelecido, psicologia, psiquiatria, áreas médicas no geral, corporações empresariais para a fabricação de bens de consumo, instituições financeiras, educação acadêmica superior,
Entretenimento e lazer trazido, esportes, padrões de beleza, ideias de sucesso, ideias de como se relacionar, a chamada imprensa, né, o jornalismo, ideias de como um homem e uma mulher devem se comportar e criarem seus filhos, etc., como já foi colocado antes. Toda a sociedade foi montada e conduzida a manifestar o que a política e a religião trouxeram como verdades. Todas as grandes instituições e corporações existentes são todas extensões deste sistema chamado Matrix, raízes suas, liderado pela política mundial de hoje e políticas monárquicas do passado, ou seja, tudo o que chamamos de geopolítica, que de forma simplificada é a montagem do mundo em seu contexto social, empresarial, religioso, político, geográfico e educacional, formando as diretrizes de como a sociedade irá funcionar. Significado de geopolítica pelo dicionário. Geopolítica é um termo utilizado para designar tanto a prática quanto os estudos das relações e disputas de poder entre estados e territórios. Esse campo do conhecimento se dedica aos estudos dos conflitos diplomáticos, políticos e territoriais, das crises, da evolução histórica do ordenamento político do espaço mundial, da articulação entre os Estados nacionais e da atuação das organizações internacionais e blocos econômicos, de grande importância para a análise das relações internacionais e do ordenamento territorial, em diversas escalas. A geopolítica permite desenvolver uma visão crítica acerca do passado histórico e principalmente dos acontecimentos atuais, ou seja, com base no passado, ela cria novas políticas sociais, para a sociedade atual. A Matrix hoje atua dentro de todas as estruturas que formam a pirâmide geopolítica do planeta e que ditam as regras sociais, os padrões comportamentais e a dinâmica nas relações e interações humanas no planeta, e que são a política sua principal ferramenta, as religiões dogmáticas seu principal armamento, e seus aliados, que são as instituições financeiras, como bancos e bolsas de valores, as empresas que fabricam produtos para bens de consumo, as indústrias farmacêuticas e de armas, as instituições acadêmicas, a rede de entretenimento, etc. Todas essas que acabei de citar e outras mais, mesmo que em menor proporção e até de forma inconsciente, atuam respondendo ao sistema de controle instalado pela geopolítica da Matrix. As grandes instituições e corporações do planeta são as ditadoras de regras, ou seja, a chamada elite global. Estabelece como irá funcionar todos os âmbitos que formam a sociedade, manipulando seu comportamento através do pensamento, através do controle mental. Assim como todos que servem a Matrix de forma direta, de forma consciente, que é a elite global, que se associa por conveniência a ela, sendo seus associados. Estes estabelecem para as massas que somos nós, a população desperta e não desperta do planeta, como a estrutura social irá funcionar para todos nós. A Matrix estabelece o funcionamento de tudo, e por isso ela consegue nos escravizar, pois o seu controle mental é disseminado em todos os âmbitos sociais e estruturas citadas, e que formam a sociedade através da mídia. Através da mídia, você é manipulado pelo julgamento e emoções provocadas e juntamente com a rede de entretenimento que são o cinema, a música e a arte, distúrbios psíquicos de vários tipos e colapsos de todo tipo são instalados. Pelas corporações empresariais você é escravizado pelo trabalho, viciado em seus produtos de marcas e adoecido pelos alimentos e produtos por elas fabricados. Pelas empresas farmacêuticas você é adoecido pelos vírus e doenças que elas fabricam em seus laboratórios, escravizado pelos medicamentos fabricados por ela em seus laboratórios e que dizem ter a intenção de atenuar ou de te curar da doença, porém que te aprisiona ao uso desses medicamentos e que também provocam doenças e muitas vezes causam grandes transtornos financeiros, porque as pessoas não têm condições de comprar, de adquirir esses medicamentos, dependendo assim do Estado. Ou seja, tem a intenção de colapsar totalmente a mente das pessoas. As instituições financeiras têm a intenção de prender seu dinheiro e de estabelecer as regras de como funcionarão a adoção de práticas financeiras, como juros, inflação, sistemas criados para tirar dinheiro do povo, diminuir o poder de consumo da população e prendê-la a dívidas sem fim. O ensino tem a intenção de instalar crenças limitantes, exigir a crença da rivalidade e de fomentar a separação e divisão através da rivalidade instalada.
além de mentir sobre a verdadeira história do ser humano. Percebam por tudo que foi colocado aqui nos demais vídeos já postados que a Matrix atua no controle de toda a sociedade. E por este motivo é necessário desinstalar todas as suas bases, ou seja, é necessário que tudo aquilo que faz parte da pirâmide da Matrix, que é administrada pela chamada elite global, ou seja, pessoas, seja desinstalada para libertar a humanidade dessa escravidão. Este processo já está sendo feito e ganhou particular força desde 2019. Ao contrário do que pensamos, o ruir destes sistemas de controle já ocorre de forma sistemática há muito tempo, de forma silenciosa e sigilosa, para não gerar mais caos e traumas e provocar o menor dano e transtorno possível na humanidade. É preciso compreender que a desinstalação desses sistemas de controle é algo complexo e que exige uma estratégia de grande inteligência, e que jamais Deus, Pai e Mãe, o Criador e a Criadora, permitiria, uma vez estabelecida a libertação da humanidade, que a sua transição ocorresse sobre guerras, caos e medo, pois isto é o que já temos e isso é o que será desinstalado. A transição planetária tem justamente a intenção de nos libertar disto e não de alavancar isto, a guerra, o caos e o medo, e que ainda presenciamos como vestígios do sistema em processo de desinstalação. O ruir da manipulação é algo gradual, conduzido com maestria por seres de alta evolução. Um trabalho muito bem organizado e coordenado, que já está em vigor há muito tempo. Logicamente que, no entanto, haverá momentos de tensão provocados pelos manipuladores da Matrix, que não querem abandonar o seu reinado de terror. Haverá as crises, embora para mim a crise já está de vento em pouco, 5 quilos de arroz a R$ 35, café a 50, etc. A crise nos alimentos já mostram que há um revide dos seres negativos e que muitas corporações da Matrix estão tentando desestabilizar emocionalmente as pessoas através, principalmente, do aumento de preços dos principais bens de consumo, como alimentos, combustíveis e medicamentos, guerreando com uma chuva de falsas e calamitosas notícias trazidas pela sua mídia escura e que diariamente revelam sua agenda oculta através de espetáculos farfalhões e que já estão ficando bem óbvios na sua intenção, que são de desestabilizar emocionalmente e baixar a vibração das pessoas, fabricando uma série de notícias falsas como previsões de cataclismos, catástrofes, colisões de meteoros, guerras fabricadas, teorias do fim do mundo, sensacionalizando conteúdos de ódio em seus jornais diários de sangue, provocando o medo e a divisão de sempre na sociedade. O entretenimento segue, então, produzindo uma série de shows, filmes e músicas com artistas da Matrix, para levar as pessoas à autodegradação e à autocondenação, etc. Meus irmãos e irmãs, tudo isso é o ruir da Matrix. Na verdade, podemos dizer seus últimos suspiros. A transição planetária já é um fato e está em seu ápice, a olhos nus para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. O ruir da Matrix não se trata de ver ou de assistir grandes movimentações que trariam pânico e senso de vingança à humanidade. O ruir da Matrix é a retomada de toda a estrutura social existente pelos seres benevolentes e de luz, e de forma gradual. A política será purificada com a troca de seres humanos, porque a Matrix existe através dos seres humanos corruptos. Então, o que acontece? A gente troca o velho pelo novo. A gente troca os seres humanos corruptos que se permitiram a corrupção por seres humanos de luz que já vibram na ética e na honestidade da nova era e que seguirão remodelando todas as formas de instituições existentes e que passarão para a nova era já no novo padrão da quinta dimensão. Mas claro que muito provavelmente veremos em dados momentos e que já ocorre movimentos mais intensos que visam promover o despertar dos que ainda dormem, através de grandes revelações, o que é maravilhoso, e muitas já estamos presenciando dessas grandes revelações, como os fenômenos ufológicos e paranormais, as notícias caóticas, as movimentações negativas e, claro, a revelação da elite global e da sua grande conspiração contra a humanidade, que afetará de forma intensa o emocional e psíquico da humanidade, alavancando o despertar global das pessoas e as obrigando a olharem para dentro de si. Tudo isso nos mostra apenas que estamos vivenciando uma grande transformação,
que algo grande está acontecendo e que o chamado véu está ficando cada vez mais fino. E conforme avançamos, conforme a humanidade segue em seu despertar e que aumenta a cada dia, mais e mais favorável se torna a energia vibracional da humanidade para receber informações mais complexas sobre a verdade de sua origem e sobre a verdade da manipulação em que vivia. Queridos, o ruir da Matrix já está em andamento. É gradual, respeitoso e não será feito com espetáculos de humilhação a nossos irmãos que estão na escuridão, pois estes tipos de conduta, onde vivíamos no modo julgamento, ódio, vingança e humilhação, não é algo que faz parte de uma era em ressonância com Deus Pai e Mãe, em ressonância com a energia crística. Esses comportamentos são dos sistemas de controle da Matrix instalada, que tinham a intenção de nos separar, dividir e de nos fazer nos odiar, e tiveram com isso grande êxito. A hora agora é de perdoar e de se unir, de sair do modo julgamento e seguir em frente, confiando em Deus e em sua providência divina. O momento é de cura e de libertação da ilusão de separação, que causou todo o sofrimento e que ainda existe para muitos. A Matrix está a dar seus últimos suspiros e será definitivamente removida, mas nós ainda precisaremos ancorar o amor como a base da sociedade da nova Terra, porque tudo começa pelo ser humano. A transição planetária está em seu ápice, tudo já está acontecendo, e o principal foco ainda é o despertar das pessoas que dormem. Compreendam que a remoção e julgamento de seres negativos já estão em andamento e que o julgamento da elite global humana também já está ocorrendo e continuará ocorrendo, e que todos os envolvidos no sistema de controle serão informados à população, porém não expostos como Judas para punição e para linchamento público, jamais. Essas informações serão liberadas de forma gradual, como já vem sendo, e quando a massa crítica for atingida no despertar, as informações mais complexas e difíceis de compreender, seus detalhes envolvidos serão noticiados com mais abundância para a população. Porém, que nessa etapa terá maior condição de absorver essas verdades sem entrar em pânico e sem engatilhar uma onda de senso de vingança, ódio e revolta, sendo minimizado o impacto pelo coletivo desperto. Meus queridos, foquem no aumento de sua vibração, pratiquem a visualização com invocações do mundo que querem construir, e não fiquem presos ao mundo que está ruindo. Lembrando que tudo começa pela mente, a nossa mente é quem cria. A nossa mente criou o mundo de terceira dimensão, que é este que queremos sair, e é a nossa mente que criará o mundo de quinta dimensão para a humanidade. Pratiquem a paciência, o respeito e o amor. Essas são as bases, as principais bases da nova Terra. Os negativos vão embora e os que ficam serão estes a criar a nova Terra, somos nós. E essa nova Terra será criada pelo que desde já emanamos a ela, pela energia que a gente decide vibrar. A nova Terra começa dentro de nós. E o que se manifestar fora será então, como era na terceira dimensão, um reflexo do que temos dentro. Nós aqui vamos dar vida ao novo mundo e à nova sociedade através do poder co-criador. A desinstalação da Matrix ocorre através da evolução humana. Quando os seres humanos vibram na energia do amor, da fraternidade, da paz e da união, uma nova Terra então surge com esses mesmos valores. O mundo que passará a existir a partir de agora é o mundo que nós decidimos criar, a partir da nossa mente, emoções e comportamentos. É tempo de amor e paz, é tempo de perdão e união. Gratidão.